E o faturamento de pequenas empresas registrou uma leve queda de 1,2% no primeiro trimestre desse ano. Apesar disso, há a expectativa de um crescimento de 1,3% até o fim de 2025. Esse crescimento que seria impulsionado principalmente pela alta da renda real das famílias brasileiras. Isso consta num levantamento da OMIE. E para falar mais sobre esses dados, eu chamo agora a Aurora Sul, que é CRO da OMIE. Aqui eu tenho o prazer de receber aqui no CNN Money News. Muito boa tarde, Aurora. Muito boa tarde, Victor. Muito obrigada pelo convite nesse dia tão especial que é celebrado o Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Então, parabéns a vocês, né, por essa iniciativa da OMIE de trazer esses dados bastante relevantes. E eu queria entender no que se calça exatamente essa expectativa, Aurora, desse crescimento de 1,3% até o final do ano, né, das pequenas empresas. Isso pautado num cenário bastante adverso, né, porque a gente tem, apesar de, por exemplo, incremento no consumo e também na renda, a gente tem ainda uma taxa de juros bastante elevada, também tem ainda uma certa incerteza do ponto de vista econômico. Eu queria entender o que pauta essa boa perspectiva e também esse dado negativo que a gente também acompanhou. Bom, nos últimos meses, a OMIE, ela é uma empresa de tecnologia que atende mais de 170 mil pequenas e médias empresas no Brasil, levantou dados sobre o desempenho e as expectativas dos pequenos negócios por meio do IOD, que é o nosso índice OMIE de desempenho econômico. E também fizemos uma sondagem com esses pequenos empreendedores. E mesmo com os desafios, olha, esse setor segue bastante resiliente e otimista. Vou trazer para você 2 dados para provar o que eu estou dizendo aqui. 84% dos empresários, dentro dessa sondagem, esperam um aumento no faturamento dos seus negócios nos próximos 6 meses. E também 43% pretendem contratar novos colaboradores no curto prazo, mostrando que esse pequeno empreendedor está confiando no crescimento das suas empresas. Aurora, e exatamente são boas as perspectivas, né, principalmente do ponto de vista de contratação. Mas, de novo, o que pauta esse otimismo do ponto de vista técnico? É algum tipo de, por exemplo, ampliação da oferta de crédito? Que aspectos, na verdade, baseiam exatamente esse otimismo? A gente tem dentro desse índice, a gente consegue medir, né, por a gente ser um sistema de gestão que gere mais de 170 mil empresas, a gente consegue ver os movimentos de faturamento dessas empresas, né? E o que a gente tem visto? A gente tem percebido que as empresas, mesmo com esses desafios, estão otimistas, estão investindo mais, estão acreditando mais no país e também a gente viu um crescimento bastante significativo em alguns setores da economia, como, por exemplo, o comércio. Desde a pandemia, ele vem crescendo muito, né? Então, tem alguns setores que acabam sendo mais otimistas aí nesse desempenho. E, Aurora, pensando na concorrência, principalmente desses pequenos negócios, com as grandes redes, as grandes corporações, que muitas vezes conseguem tanto acesso a crédito de uma forma facilitada, quanto, evidentemente, também conseguem ofertar seus produtos ou serviços de uma forma mais barata, exatamente por ter esse tamanho, né? Essa possibilidade de que os seus negócios sejam mais atrativos. Como é que as empresas vêm se adaptando exatamente a essa concorrência e esse novo cenário, inclusive, com uma presença bastante significativa de grandes companhias nos mais variados setores? É muito bom ponto esse seu ponto em relação a crédito, né? Eu sempre digo que as empresas grandes, elas têm muito acesso. Acesso a crédito, infraestrutura, tecnologia, talento, serviços financeiros no geral. E as pequenas empresas não, justamente por isso, né? Normalmente o pequeno empreendedor, ele é muito sozinho, né? Ele é muito solitário nessa jornada empreendedora, porque ele tem que fazer tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele se preocupa muito com o core do negócio dele, que é vender, crescer. E eu sempre falo que uma forma desse pequeno empreendedor conseguindo mais acesso é tendo mais tecnologia.
né, para que ele possa gastar o seu tempo no que é mais importante para ele, que é vendas, vender, crescer, e deixar toda a parte do back-office, né, que é a parte de emissão de nota fiscal, né, cuidar da gestão financeira dele, estoque, compras, por meio da tecnologia. Então, essa seria uma maneira, né, dele poder crescer muito mais. E dentro da tecnologia hoje, você também tem possibilidade de conseguir crédito. Né? Muitas vezes, né, por ter esse comportamento, por a gente entender esse comportamento, a gente consegue ajudá-lo muito nisso, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Se a gente consegue ter algum tipo de recorte do ponto de vista regional, Aurora, acerca dessas perspectivas de crescimento, ou até mesmo setoriais, para a gente contemplar exatamente como é que está esse cenário hoje para os pequenos e médios empresários? Bom, 97% das empresas brasileiras, elas são pequenos negócios, né? E são mais de 23 milhões de empresas hoje, de acordo com os dados do próprio governo federal, e 11 milhões dessas empresas estão baseadas na região sudeste. Só que essas pequenas empresas ainda representam menos de 30% do PIB. Só que elas são responsáveis por mais de 70% dos empregos gerados no Brasil. Como eu disse para você, né? Hoje a gente tem um crescimento muito forte aí no comércio e tem um grande perfil, né, desse pequeno empreendedor também, muito voltado a esse segmento. Mas, de novo, né, o otimismo ele segue, mesmo com a queda que a gente teve no primeiro trimestre, muito em função desses empreendedores também, da nossa economia cada vez também está mais digital. Eu queria entender, Aurora, como essa perspectiva, por exemplo, de taxação maior das fintechs, né, aproximando ali a alíquota para aquilo que os bancos, as instituições tradicionais, elas pagam hoje em impostos, como isso pode impactar o funcionamento de pequenos negócios e a vida desses pequenos empreendedores, dado que, evidentemente, a gente pode ter um aumento do custo do crédito e esse aumento, inclusive, repassado também para o pequeno e médio empresário. É super relevante o que você está trazendo, porque tem 3 maiores obstáculos que os empreendedores trouxeram na sondagem que a gente fez, né? Que 45% se preocupa muito com a alta das taxas de juros, 45% se preocupam muito com os custos de mão de obra e 36% com o fluxo, com a falta de capital de giros dessas empresas, né? Então, de novo, né? Novamente, por que eu estou trazendo esses dados? Porque tecnologia pode ajudá-lo muito a enfrentar esses desafios que a gente vai ter agora na economia e cada vez mais, né, com esses desafios, com próprias mudanças que o governo promove. Tem também a entrada da reforma tributária que começa em 2026 com as alíquotas testes e continua até 2033, que é um desafio adicional que também está trazendo, principalmente para as pequenas empresas, como a tecnologia pode ser aliada dele neste momento tão desafiador. Já dei exemplos, Aurora, exatamente dessa cadeia, desse uso em cadeia de novas tecnologias? Primeiro, né, trazendo até o exemplo da reforma tributária, porque eu acho que ele é um exemplo muito tangível e que a gente vai começar a viver, e as empresas que precisam olhar para isso, inclusive, desde agora, né, mesmo que comece em 2026, a gente precisa se planejar agora. E o maior impacto, sem dúvida alguma, vão ser nas pequenas empresas, principalmente do Simples Nacional, porque essas empresas elas vão ter uma diferença, né, que existe hoje no creditamento da cadeia produtiva. E, normalmente, essas empresas estão no Simples Nacional, com IVA por dentro, né, e elas vão ser forçadas, inclusive, pelas grandes empresas que elas fornecem, a também creditarem, né, essa parte tão importante. As empresas grandes, inclusive, já estão muito preocupadas com esse ponto, olhando até a cadeia de fornecedores deles, porque eles não vão abrir mão desse crédito, né, que eles têm direito, inclusive, porque isso vai fazer muita diferença no fluxo de caixa dessas empresas. Então, é muito importante que essas empresas do Simples Nacional se preparem desde já,
para entender todos os impactos da reforma tributária, que inclusive é uma reforma que teve que mudar a Constituição para isso acontecer e estarem dentro do jogo, porque o que a gente está vendo? Que se elas não se prepararem, provavelmente essas empresas não vão sobreviver. A gente conversou aqui com a Aurora Sul, que é CRO da Umie. Queria agradecer a sua disponibilidade, dizer que as portas estão sempre abertas aqui no Money. Obrigada, Vitor. Até mais.